Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom poder entrar na sua casa todos os dias, logo pela manhã. Hoje vamos estar à conversa com o Padre Christopher Sousa, sacerdote de Viana do Castelo e é pároco de Santa Marta de Portozelo, estudante de Belas Artes. Ordenado há 10 anos, trabalhou na Pastoral Juvenil na Diocese do Alto Minho e é apaixonado por fotografia. Recentemente foi publicado o livro dos patronos da JMJ, Lisboa 2023, que resulta de uma edição conjunta entre as editoras Paulinas e Paulus, com ilustrações do Padre Christopher Sousa, que está aqui connosco. Mas já vamos saber um bocadinho mais sobre estas ilustrações lá mais na frente no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. E como de manhã é que nós começamos o nosso dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu o convido em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos entregar à Nossa Senhora da Visitação toda a juventude, todos aqueles que estão envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude, também a vinda de todos os jovens para Portugal, a ida dos jovens portugueses até Lisboa e também a vinda do Santo Padre Papa Francisco, para que Nossa Senhora também vá cuidando da sua saúde até à sua vinda à nossa JMJ. E rezemos todos juntos a oração oficial a Nossa Senhora da Visitação. Nossa Senhora da Visitação, que partiste apressadamente para a montanha, ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam, para lhes levarmos o Evangelho vivo. Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua do Cristo que levamos, como vós outrora. Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se reencontre também, na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito. Amém. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Pode dar a bênção, Padre? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver uma peça sobre os patronos da JMJ 2023. Vamos ver. Estamos de volta, em que o nosso tema é a importância das ilustrações da JMJ, em que temos aqui connosco o Padre Christopher Sousa, que fez as ilustrações dos patronos da Jornada Mundial da Juventude. Está difícil de sair. Padre, já sabemos que
que é apaixonado pelas belas artes, pela fotografia, pela ilustração digital. É a primeira vez que está aqui no nosso programa. Sim. O que é que nasceu primeiro? As belas artes ou o sacerdócio? Assim, em primeiro lugar, acho que o que nasceu como uma forma de me expressar foi mais o mundo das artes. Não é? Desde pequenino que sempre tive, portanto, essa orientação para me expressar a partir do desenho e também das outras artes em geral. Não é? Sempre gostei da imagem, sempre gostei muito do mundo visual e, portanto, sempre foi esse o meio com que eu também me identifiquei mais. Não é? Portanto, obviamente que de uma forma muito natural, à medida que eu também fui progredindo na minha caminhada académica, não é? Na escola, a área das artes era sempre a minha área favorita e depois, no ensino secundário, de facto, decidi seguir o curso de artes visuais. Não é? Depois com o objetivo de, no ensino superior, também seguir um curso relacionado com as artes. E, portanto, assim como uma expressão vocacional, acho que foi em primeiro lugar, o mundo das artes. Mas, obviamente, que também, olhando para trás e obviamente que depois de fazer também a minha leitura do meu percurso vocacional, também fui sentindo, desde pequenino, que sempre tive sinais ao meu redor e à minha volta que também me iam conduzindo para esta procura de Deus na minha vida. Mas só mesmo já na juventude, com 17, 18 anos, é que eu comecei a considerar de uma forma mais efetiva esta possibilidade de ir para o seminário. Sim. Em primeiro lugar, de ir para o seminário, só depois ser padre, exatamente. Sim. É um padre jovem, com 36 anos, é isso? Exatamente, sim. Em que momento da sua vida é que começa a sentir que é chamado a uma missão evangelizadora e depois o sacerdócio, e como é que decorreu esse percurso? Esse processo, não é? Olha, portanto, eu desde pequenino que cresci numa raiz católica, portanto, os meus pais sempre fizeram questão de nos acompanhar neste nosso percurso, desde o batismo, recebendo também os sacramentos, e, portanto, sempre fomos muito motivados à procura desta espiritualidade e também desta vida comunitária. Só que depois na juventude, e obviamente quando uma pessoa se começa a questionar, não é? E começamos também à procura das nossas respostas mais individuais para aquilo que são as nossas questões de fé, eu tive a oportunidade de participar em vários encontros que também me alertaram para o facto de que a Igreja era muito mais transversal do que a realidade local que eu conhecia, não é? A minha paróquia, eu sou natural de Ponte Lima, a minha paróquia de origem é Refoios de Lima, e, portanto, é uma comunidade que é relativamente pequena, e, portanto, a realidade que eu conhecia era dali. Entretanto, quando tinha 16 anos, tive a oportunidade de ir a Tézé, portanto, à comunidade monástica de Tézé, e, portanto, aí foi a minha primeira experiência de uma igreja ecuménica, não é? De uma expressão mais católica, não é? Sim. Da vida cristã, ainda à raiz daquilo que é a vida cristã, não é? E a espiritualidade de Tézé foi uma espiritualidade que influenciou também muito a minha reflexão pessoal. E depois fui convidado para trabalhar com a pastoral juvenil, não é? E a partir daí, as Jornadas Mundiais da Juventude, movimentos como, por exemplo, os Convívios Fraternos, também me ajudaram muito a chegar à conclusão de que a vocação para o ministério sacerdotal poderia ser uma hipótese. Então, eu, quando terminei o ensino secundário, portanto, 12º, portanto, tinha duas hipóteses. Ou iria para o ensino superior, para o curso que tinha planeado na altura, ou então fazia uma experiência de seminário. E, portanto, decidi que iria arriscar e iria fazer a experiência de seminário. E, pronto, o certo é que durante esses anos de seminário, que foram cerca de 5 anos de formação em teologia e depois mais um ano a fazer o estágio, eu aí confirmei que era a minha vocação, exatamente, sim. E continuo a fazê-lo todos os dias, sim, não é? Claro. É algo que é contínuo. É um sim diário. Exatamente, sim.
Já é padre há 10 anos. Sim. Conte-nos o seu percurso, qual o serviço pastoral e que tem desenvolvido ao longo deste tempo. Muito bem. Portanto, eu, depois de ter sido ordenado sacerdote, eu comecei o meu percurso como formador no Seminário de Viana do Castelo. Portanto, fui formador de seminário menor durante cerca de 5 anos. Nesse período também comecei a lecionar Educação Moral, Religiosa e Católica no Colégio do Minho, que é o colégio diocesano da nossa, portanto, que está sediado na nossa cidade, mas também temos polos noutros arciprestados da Diocese de Viana, particularmente ao ensino secundário também, é onde eu estou mais focado na minha lecionação de Educação Moral, Religiosa Católica. Nesse período também iniciei os meus estudos em Belas Artes, na Universidade do Porto, na Faculdade de Belas Artes. E, portanto, estas são as áreas em que me dividia, no fundo, nesse período de 5 anos. Ao final de 5 anos, portanto, em 2018, fui nomeado para ser pároco de uma comunidade que fica mesmo às portas da cidade de Viana, que é a paróquia de Santa Marta de Portozelo. E, portanto, sou pároco, fará 5 anos em setembro, no dia 16 de setembro que tomei posse da paróquia. É uma comunidade que é muito rica em tradições, particularmente na tradição de folclore. Sim. E, portanto, uma comunidade muito viva nesse sentido. E está a ser uma experiência muito positiva ser pároco de Santa Marta. Fale-nos nos desafios de ser padre diocesano. Eu acho que os desafios de ser padre diocesano são muitos, e não quero dizer que sejam apenas desafios no sentido negativo, Sim. porque acho que também é importante assumirmos os desafios como positivos, sim, não é? Sim. Eu acho que um dos maiores desafios é nós sermos para todos, não é? Porque, principalmente num ministério em que há cada vez menos ordenados, não é? Portanto, há cada vez menos colegas, é natural que também as nossas funções se vão acumulando, não é? O facto de estar a estudar, de ser professor de moral, de ser pároco, parece-me que a mim é o maior desafio tentar equilibrar, não é, estas 3 dimensões da minha vida, porque tento também sempre vivê-las as 3 de uma forma integrada. Sim, Ou claro. seja, não faço com que a minha vida seja uma esquizofrenia, não é? Em que, por um lado, sou estudante, por outro sou professor, por outro sou pároco, não é? Tento integrar tudo e, portanto, os meus paroquianos sabem e apoiam-me na minha decisão e no meu percurso de estudante e de professor. Os meus alunos também, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. É algo que é muito recíproco e, portanto, também faço questão de, enquanto puder, também ser professor. E depois, como estudante, também acho que o meu papel na faculdade não se resume apenas a um papel de estudante, também se resume a minha presença, acho que também ali pode ser uma plataforma para pensar sobre questões de fé, de espiritualidade e, portanto, tenho tido experiências muito interessantes também nessa procura na faculdade e, portanto, acho que neste momento o maior desafio é mesmo esse, fazer este malabarismo entre estas dimensões da minha vida. Trabalha na pastoral juvenil? Sim. Dá aulas de religião e moral? Sim. Trabalha com jovens na escola e também na universidade acaba por contactar com a juventude. Exato. Quais são os desafios com que hoje a Igreja se depara em relação aos jovens e os jovens em relação à Igreja e como é que nós podemos aproximá-los? Muito bem. Eu acho que, acima de tudo, é importante termos esta consciência de que a mensagem cristã é uma mensagem que sempre foi e sempre será transversal a todo o ser humano, quer seja ele crente ou não é? Quando falamos da mensagem cristã como uma proposta de vida em liberdade e de vida em plenitude, os nossos jovens procuram isso, não é? E é o que eu sinto também na procura que fazem os adolescentes e os jovens do ensino secundário, na procura que fazem também os estudantes do ensino superior e mesmo os jovens na realidade paroquial,
procuram essa plenitude de vida nas suas experiências, na sua procura como membros de uma sociedade, de uma cultura. Agora, pegando nesta questão da cultura, eu acho que o maior desafio da Igreja é precisamente, portanto, reconfigurarmos a nossa linguagem, não é? Para podermos fazer com que os jovens percebam que a Igreja também é capaz de se expressar e comunicar a partir daquilo que são as referências contemporâneas da nossa sociedade, não é? E, portanto, acho que esse aqui é o maior desafio da Igreja e onde a Igreja também deverá investir muito nas próximas gerações, não é? Porque corremos o risco, de facto, os jovens olharem para a nossa realidade, olharem para a nossa imagem, não é? Se quisermos falar assim de uma forma plástica, não é? E verem uma imagem ultrapassada. E obviamente que a Igreja quer-se bela, não é? E fresca, claro, acima de tudo, não é? E relevante, não é? Também se fala muito da questão da relevância na cultura contemporânea, não é? Tudo aquilo que não é relevante está datado ou está passado. E eu acho que a Igreja está a ter alguma dificuldade, se não muita, em manter-se relevante na nossa sociedade contemporânea. A Jornada Mundial da Juventude e a arte andam ligadas? Sem dúvida. Eu acho que a arte, em todas as suas dimensões, e falamos não só apenas de artes plásticas, mas também de artes performativas, de outras expressões artísticas, são uma componente fundamental na Jornada Mundial da Juventude. Desde todo o anúncio que é feito à volta da Jornada Mundial da Juventude, não é? As primeiras referências que nós temos da Jornada Mundial da Juventude são precisamente o logotipo, não é? À espera do tema e do logo. O hino, não é? A música. E depois também as outras expressões que nos vão chegando a partir dos mídia, das redes sociais. Todos esses conteúdos são trabalhados por artistas, quer sejam designers, quer sejam artistas plásticos, quer sejam artistas de multimédia, não é? E, portanto, esta componente é fundamental na Jornada Mundial da Juventude. E, inclusive, também na vivência dos próprios dias da Jornada Mundial da Juventude. Aliás, está agora também a ser criada e já está reunido um ensemble de artistas de todo o mundo que vão dinamizar também momentos específicos da Jornada Mundial da Juventude, quer seja com performance, com dança, com expressões artísticas. A Jornada Mundial da Juventude e a arte também são uma forma de nos aproximarmos de Deus? Sim, eu creio que tudo aquilo que está relacionado com o belo é uma forma de nos aproximarmos de Deus, não é? E a arte, obviamente, que é um veículo para que o belo também se possa exprimir, para que se possa mostrar. E, portanto, a arte também dá sentido àquilo que é a nossa expressão como ser humano, não é? E poderíamos assim dizer que Deus também foi o artista, não é? O criador primordial e, portanto, tudo aquilo que nós criamos é também uma expressão dessa sua criação e acho que se olharmos para a arte nesse sentido, também nos ajuda a perceber que ela é um lugar privilegiado de onde Deus também se pode manifestar e comunicar. Em que momento da sua vida é que decide então começar a estudar as belas artes e de que forma é que utiliza as belas artes para a evangelização? Muito bem. Eu comecei a estudar Belas Artes, estaria talvez no meu 3º ano do Ministério Sacerdotal. Portanto, como referi desde pequenino que sempre tive esta vocação para as artes e mesmo durante o percurso de seminário eu fui, paralelo ao meu estudo de Teologia, fui também fazendo alguns cursos de pintura, trabalhava também no seminário e estava sempre envolvido com os grupos que estavam mais ligados à parte mais artística, como, por exemplo, o grupo de teatro, fazia parte também do grupo de cantares, trabalhava também com, portanto, um jornal interno que nós tínhamos no seminário, fazendo ilustrações. Depois, mais tarde, no percurso seminário, também comecei a trabalhar com
com 2 publicações regionais, portanto um jornal de Braga e também um jornal de Viana com também ilustrações e a realização de uma tira de banda desenhada semanal para o Diário do Minho, portanto um jornal regional de Braga. E parece-me que fazia sentido eu propor ao meu bispo, na altura era o Dom Anacleto Oliveira, dar continuidade a esta minha formação. Portanto, fiz essa proposta e ele achou a ideia muito interessante e ajudou-me, não é? Ajudou-me a tomar a decisão de me inscrever na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto. Obviamente depois tive que fazer o processo todo do exame nacional, claro. E tive que me preparar e tive que fazer o exame nacional como qualquer outro estudante regular no ensino secundário. Felizmente consegui obter a nota que precisava para me inscrever e entrei. E neste momento estou, e desde a altura da minha primeira inscrição, estou a estudar como trabalhador estudante. E estou a fazer o curso em regime parcial, portanto eu demorarei mais tempo a concluir o curso do que um estudante regular que o fará num período de 4 anos. Eu, pelo menos, em 8 anos, devo terminar o curso e estou a estudar há 6. Pode partilhar connosco a pastoral que desenvolve e também falar das ilustrações dos patronos das jornadas? Claro que sim. Portanto, a minha pastoral, neste momento, como eu disse também há pouco, tento fazer com que ela seja sempre integrada, mas divide-se particularmente na pastoral também com os meus alunos de moral, e depois na pastoral paroquial, não é, que tem tantas expressões e tantas dimensões, e isso tem sido uma descoberta fantástica, não é? Perceber a riqueza de uma comunidade e também com os desafios que nós tivemos nestes últimos anos, não é? Com a pandemia, tivemos que nos reinventar também na forma como nos aproximamos dos paroquianos, dos nossos fiéis. E tem sido uma experiência muito bonita trabalhar aquilo que é positivo da comunidade, mas também aquilo que são as fragilidades da comunidade. Portanto, e descobrir como equilibrar isso, acho que é a realidade mais bonita da pastoral como um sacerdote, como padre, como pároco. Depois na faculdade, obviamente que maior parte do meu trabalho plástico tem sido focado na faculdade, não é? Os trabalhos da faculdade ocupam muito tempo, mas pontualmente vou trabalhando também noutras propostas que me vão lançando. Esta foi uma delas, não é? O trabalho dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, mas trabalho também na área da ilustração, de livros, e também na área da realização de conteúdos de ilustração digital, como, por exemplo, cartazes, trabalhos que eu também faço locais para a minha comunidade, etc. Pois, no caso da sua comunidade, não precisam ir... Exato, sim, precisamente. Por exemplo, o padre que sabe fazer, não é? Exemplo, desde que fui nomeado pároco, os cartazes da nossa romaria não é? Têm sido sempre... no fundo, orientados também por mim. Normalmente costumo também sempre trabalhar em equipa, porque acho fundamental que esta sinergia de várias sensibilidades possam juntar para criar um produto final, uma expressão final, mas entusiasma-me sempre o momento em que nós temos que começar a pensar como é que nós nos vamos apresentar para a comunidade, particularmente na nossa romaria, e o cartaz costuma ser também realizado por mim. E qual a reação dos paroquianos ao verem o padre assim tão ligado a essa parte artística? Eu acho que, assim, eu nunca senti que fosse algo que eles vissem como desligado da realidade, do meu ministério, não é? Que eles sempre perceberam que tudo está interligado. Exatamente, que tudo está interligado. E perceberam isso tanto que sempre também foram expostos desde muito cedo àquilo que é a minha expressão nesse sentido e o meu trabalho. E, portanto, também ficam entusiasmados quando, por exemplo, ainda neste período, foi um período em que, em final de ano letivo, em que o trabalho foi mais intenso, não é? E, portanto,
eu senti muito o apoio da minha comunidade para me ajudar também a ultrapassar este momento de mais pressão, não é? Em termos académicos, não é? O final do ano letivo, em que temos que apresentar os trabalhos e concluir as disciplinas, etc. Portanto, isso para mim é muito importante, eu sentir que tenho a comunidade que me apoia. Portanto, acho que nesse sentido sinto-me muito portanto, privilegiado por estar numa comunidade que reconhece que é importante o parco estar a estudar. Não é? Isso é muito importante. Sim. Como é que então surge a oportunidade de fazer as ilustrações dos patronos da Jornada Mundial da Juventude? Muito bem. Portanto, como já foi referido, portanto, esta publicação é uma publicação que foi feita em colaboração duas editoras, a Paulus e as Paulinas. Na altura, as Paulinas, como já tinha trabalhado com elas, portanto, na ilustração de outras publicações, e elas sabendo que iria haver um concurso para estas ilustrações, contactaram-me, conheciam o meu trabalho e perguntaram-me se eu não estaria interessado em concorrer. E eu, obviamente, que também estando a minha história vocacional muito ligada à Jornada Mundial da Juventude, porque participei em várias edições da Jornada Mundial da Juventude ainda antes de ser padre, achei que seria um desafio que eu não poderia negar. Claro. Não é? Mesmo estando num período, na altura, eu recordo-me que isto foi no mês de abril, maio, que é uma altura que já é de alguma pressão para um estudante, não é? Para se preparar para os exames. Portanto, eu reorganizei a minha vida pastoral para ter algum tempo para me concentrar neste projeto. E, de facto, concorri. Não é? Tive vários dias concentrado neste projeto, seguindo também algumas orientações que me foram dadas para ter uma identidade gráfica que fosse coerente e equilibrada com a identidade gráfica que já existia da Jornada Mundial da Juventude. E, felizmente, depois, portanto, recebi o telefonema de que as minhas ilustrações tinham sido escolhidas para representar os patronos e as padroeiras da Jornada Mundial da Juventude. Já vamos saber mais sobre as ilustrações dos patronos da JMJ. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre a importância da arte na Jornada Mundial da Juventude, em que vamos falar mais das ilustrações dos patronos da JMJ, em que temos aqui connosco o padre Christopher Sousa, que está a estudar Belas Artes e que foi o ilustrador dos nossos patronos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Então agora, padre, fale-nos de cada patrono, de cada ilustração. Muito bem. Portanto, eu se calhar vou aproveitar e também pego aqui na publicação, porque assim também os nossos espectadores têm uma imagem visual daquilo que são as ilustrações e depois, obviamente, também podem procurar as ilustrações no site oficial da Jornada Mundial da Juventude. Lá encontram. Exatamente. E, aliás, tem também uma descrição, uma breve nota da vida de cada patrono. Aqui esta publicação tem, portanto, tem uma descrição mais desenvolvida da vida de cada patrono, que obviamente também não podemos estar aqui a explorar de uma forma aprofundada. E, portanto, se quiserem também, tiverem curiosidade de ver estas vidas e que são vidas que foram vidas como são as nossas vidas, isso é que é o mais interessante e foi aquilo que também mais me inspirou na criação destas ilustrações, é perceber que estes patronos, estas padroeiras, que servem como referência para os jovens, foram homens e mulheres, jovens, muitos deles, que tiveram os mesmos desafios, os mesmos sonhos, as mesmas ansiedades que nós e portanto, procurei também tentar expressar isso a partir de uma linguagem também mais descontraída e também dentro daquilo que é a linguagem da própria linguagem digital,
que foi feita da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, a ilustração que eu gosto mais, pessoalmente, é esta, não é? Que é a representação da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, que é também, portanto, o lema da Jornada Mundial da Juventude. E, portanto, aqui esta imagem foi uma imagem que eu me inspirei a partir de uma obra de arte de um artista americano que se chama Bill Viola. Portanto, ele trabalha muito com videoarte, ou seja, faz peças de arte a partir de vídeo, e é um artista que tem uma expressão também e uma procura a partir de uma linguagem espiritual muito profunda. E, portanto, quando eu vi o vídeo e vi este encontro, portanto, decidi também utilizar como referência estas imagens. Uma coisa que eu acho que é muito importante referir é que um artista, isto foi uma coisa que eu também aprendi ao longo destes anos de formação nas artes plásticas, e que também me serve muito para a minha vida pastoral. Um artista nunca cria nada do nada. Sim. Portanto, nós temos sempre referências, mesmo inconscientemente, às vezes algo que nós desenhamos ou pintamos, vem sempre de uma referência que nós temos, de algo que vimos, que ouvimos, que percepcionamos. E, portanto, esse ponto de partida é muito importante. E também o curso de Belas Artes também me está a ajudar a olhar para o mundo de uma forma diferente, não é? E olhar para aquilo que me rodeia de uma forma diferente. E, portanto, vocês vão perceber que estas imagens também recebem muitas influências. Sim. De outras imagens que não é que nós conhecemos, não é? São as fontes de inspiração. Precisamente, não é? isso mesmo. Porque nós vemos muitos artistas que dizem assim, eu preciso me inspirar, e às vezes precisam de ir para um campo ou para... Precisamente, precisam às vezes de se retirar do meio onde estão para ir buscar referências diferentes para os ajudar a procurar outras formas de se expressarem. Depois temos também, obviamente, um dos patronos principais da Jornada Mundial da Juventude, São João Paulo II, não é? O fundador da Jornada Mundial da Juventude. Esta foi uma ilustração que particularmente me deu mais gosto em fazer, porque eu recordo-me que em 2005, quando eu participei na primeira edição da Jornada Mundial da Juventude, a minha primeira edição, não é? Que foi na Alemanha, em Colónia, portanto, eu quando me inscrevi, era o Papa João Paulo II, não é? Que iria presidir a Jornada Mundial da Juventude. Entretanto, ele faleceu, não é? Toma posse o Papa Bento XVI, e quando foi à Alemanha já presidia a Jornada Mundial da Juventude o Papa Bento XVI. Portanto, não cheguei a conhecer o Papa João Paulo II, e na altura era um jovem, ainda nem sequer sonhava que iria para o seminário, portanto foi uma experiência mesmo como paroquiano da minha paróquia. E, portanto, aqui foi uma experiência interessante, não é? Quase como um fechar de um ciclo, não é? E de facto também a vida do Papa João Paulo II também é uma vida que me inspira, porque ele próprio também foi artista. Sim, não é? muito. Ele gostava muito de teatro, o Papa João Paulo II, não é? E também teve uma relação muito próxima com os artistas durante o seu pontificado. Escreveu vários documentos e várias mensagens direcionadas para os artistas, que eu também tive a oportunidade de estudar também no meu percurso de teologia, porque eu também terminei o meu curso de teologia e particularmente a minha tese de mestrado também é nessa área da espiritualidade e arte contemporânea. E, portanto, nesse sentido, seguimos, se calhar... E é bonito um homem dos nossos tempos e poder desenhar um homem que criou a Jornada Mundial da Juventude e que hoje é santo. Exato, Sim, de é facto, muito forte. De facto é. Pensando assim, é uma responsabilidade muito forte, mas eu também, quando assumi este projeto, lá está, como disse anteriormente, tentei reorganizar a minha vida para que pudesse também estar num ambiente de oração. Sim. E, portanto,
eu decidi fazer uma semana de retiro, no fundo, e podemos dizer que foi um retiro também, sei lá, artístico. Sim. Fui para uma casa dos jesuítas, em Colares, fantástico. e portanto estive lá uma semana. E portanto durante esses 7 dias ocupei-me na elaboração destas ilustrações. E portanto, no fundo, estas ilustrações também foram rezadas. Claro. E nota-se quando é assim. Sim, exato. Porque elas falam ainda mais connosco. Sim, espero que transpareça isso mesmo, não é? E portanto, lá está. Aqui temos, por exemplo, São João Bosco, salesiano. Pai da Juventude. Pai da Juventude, exatamente. Patrono da Canção Nova. Precisamente, exatamente. E portanto, aqui, certamente que é uma imagem que está presente, não é? No imaginário de muitas pessoas, que eu tentei reconfigurar de forma a que se adequasse a esta linguagem. Mas o que me impressiona mais nesta ilustração é, por exemplo, o olhar sereno dele, não é? O sorriso também tranquilo que ele apresenta. Acho que nos ajuda também a olhar para a juventude com esperança. Sim. Não é? A esperança. Temos muitos patronos aqui, não é? Sim. Acho que também é importante referir que muitos deles são portugueses, obviamente, Sim. não é? Como a Jornada Mundial da Juventude é em Lisboa, São Vicente, não é? Que é padroeiro de Lisboa, aqui também inspirado numa pintura de São Vicente, e portanto foi a imagem assim mais transparente e clara que eu consegui encontrar. E jovial. E jovial, não é? também, exatamente. Passa isso para nós. Sim. Santo António de Lisboa, não sim, é? claro, não podia faltar. Exatamente. Ainda por cima agora estamos na época dos Santos Populares. É verdade. Também, obviamente, aqui interessei-me em procurar uma imagem em que ele tivesse com o Menino Jesus. Muito ternurenta exatamente, também, não é? Ao colo. E, portanto, neste sentido, também tive este interesse em fazer um conjunto de imagens que fossem dinâmicas, Sim. não é? Portanto, vemos que não são todas as imagens que estão de frente, em tipo fotografia passe, sim, não é? Sim. Mas que, de certa forma, revelam características específicas da personalidade de cada patrono ou cada padroeira. O Frei Bartolomeu dos Mártires, Sim. não é? Que também é muito próximo também à minha diocese, não é? A diocese de Viana do Castelo. Portanto, o Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi dominicano, viveu na região de Viana do Castelo durante muitos anos e acabou por também ver os últimos anos de vida dele. Está sepultado também na igreja de São Domingos, em Viana do Castelo. E, portanto, também foi uma imagem que me deu algum gosto em elaborar. Para fazer o processo de ilustração, teve que fazer um estudo? Sim, portanto, o processo criativo normalmente começa com uma base de imagens, não é? Procurei uma base de imagens, de referências de fotografias, imagens, pinturas dos santos que me foram dados para ilustrar. E depois dessa base de imagens, eu fiz uma seleção daquelas imagens que eu achava que eram mais convenientes para este projeto. E depois, a partir daí, fui fazendo rascunhos. Tudo à mão primeiro? Não, neste caso foi tudo digital. Portanto, que interessante. Creio que, neste caso em particular, a ilustração digital seria mais favorecedora para este processo. Portanto, eu normalmente trabalho com um tablet e com uma caneta digital e, portanto, fiz o processo todo no tablet. Mas a lógica de pensar e trabalhar estas imagens é uma lógica analógica. Sim, não é? sim. Portanto, é a mesma lógica de que eu pegar numa folha de papel, fazer o rascunho, fazer o desenho primordial e depois ir pintando por camadas. Portanto, a lógica é a mesma, no fundo. Quanto tempo é que se demora a criar cada ilustração? Estas imagens, eu sei que demorei cerca de 5 horas por cada imagem? Por cada imagem, exatamente. Portanto, eu tive 7 dias, não é? E, portanto, eu sei que no primeiro dia fiz, se calhar, uma imagem e meia, só que depois fui, portanto,
o processo foi ficando cada vez foi mais fluido e cheguei ao segundo, terceiro dia, já conseguia fazer 2 imagens por dia. E graças a Deus cheguei ao final dos 7 dias e tinha as imagens todas completas. Engraçado. Ao 7º dia. Exatamente. Descansei. Exato. Foi precisamente isso. Nunca tinha pensado nessa questão. É muito curioso. Mas de facto o processo correu de uma forma fluida e mesmo em termos pastorais achei tão curioso que, por exemplo, não tive nenhum contratempo, nenhum previsto, não tive nenhum funeral também durante essa semana. Tudo corroborou. Tudo corroborou para que eu pudesse fazer este projeto de uma forma fluida, sem estar distraído com outras questões. Obviamente, os meus paroquianos também sabiam que eu estava em retiro, não é? Portanto, eles que sabem que quando o padre está em retiro também respeitam ajudar, esse tempo, não é? Respeitam Sim. esse tempo. E, portanto, foi um processo que foi muito bom. Não é? Quais foram as imagens mais desafiadoras de criar? Ora bem, eu creio que primeiro temos aqui, por exemplo, o Beato João Fernandes, Sim. que é jesuíta, e não há nenhum registro gráfico desta imagem. Há uma imagem que nos apresenta, uma pintora que nos apresenta o grupo dos missionários jesuítas, onde o Beato Frei Fernandes estava integrado, mas, portanto, não há uma referência concreta do seu aspecto físico. Portanto, eu aqui fui buscar algumas referências externas, mas, no fundo, tive que fazer uma decisão muito pessoal de como eu queria transmitir a imagem deste homem, no fundo. Sim. E, portanto, foi assim que eu decidi fazer, não é? Obviamente que, se calhar, eventualmente, os missionários não andavam com uma gilete atrás deles e, portanto, seria um homem de barba, não é? Sim. Mas também com um olhar sereno e tranquilo. E, portanto, este foi um dos desafios. E, obviamente, que todos eles, os restantes, também foram desafiantes porque as pessoas têm estas imagens muito presentes na sua linguagem visual. E, portanto, ao fazer a imagem de João Paulo II, não é? Tinha que fazer uma imagem que fosse parecida com ele, não é? Senão corria o risco de depois as pessoas não olharem para ela e não se identificarem com aquela assim como a imagem. de Santo António. Também, assim como a de Santo António, não é? Portanto, e obviamente que depois também as imagens em que eu tinha mesmo referências fotográficas também facilitaram um bocadinho o processo dessa imagem. Sim, exatamente. Por exemplo, aqui temos, portanto, o Beato Frassati, não é? Um jovem italiano. Aqui, neste caso, já havia registros fotográficos e, portanto, eu tinha um outro registro fotográfico do Beato Frassati. E, por exemplo, também aqui da Chiara Luce, que é uma das minhas patronas também, padroeiras favoritas, que é uma rapariga belíssima e, portanto, também gostei muito de fazer a ilustração da Chiara Luce. De que forma é que a arte, neste caso essas imagens, elas falam sem palavras, sem qualquer som? Eu creio que tudo o que está envolvido na linguagem plástica é algo que estimula os nossos sentidos, não é? Em primeiro lugar, os nossos sentidos que nos direcionam para um estímulo mais visual, não é? As cores, obviamente que aqui também foi um desafio muito grande. Eu apenas usei cores que estão nas famílias destas 3 cores mais fundamentais, que é o vermelho, o verde e o amarelo, portanto não saí desta família. E, portanto, também tive que fazer estas escolhas neste sentido de perceber onde é que eu ia utilizar os tons mais avermelhados, os tons mais amarelados e os verdeados. Obviamente fazendo referência às nossas cores nacionais, não é? E depois também algo que eu fiz questão também de valorizar, a questão dos valores, não é? E da profundidade, para que as imagens não se tornassem demasiado bidimensionais. Obviamente que isto é um meio bidimensional, não é? Mas sentimos a profundidade
a partir dos valores, não é? Temos os valores mais escuros, mais claros, vemos que há também aqui este sombras, acentuar das sombras e dos reflexos da luz, e depois também coloquei por trás esta espécie de auréola que tem alguns elementos do logotipo da Jornada Mundial da Juventude para valorizar ainda mais a imagem que se destaca, que é a imagem do padroeiro. Como é que é para si saber que tudo o que é de uma Jornada Mundial da Juventude, desde o logo até às imagens dos patronos, fica eternizado? Como é que é para si saber que já participou em jornadas e que agora a Jornada Mundial da Juventude está-se a organizar em Portugal e que faz e que deu esse contributo que vai ficar eternizado para todo o sempre? Sim, de facto, pronto, quando a Sandra faz essa referência, obviamente que para mim eu assumo isso como uma grande responsabilidade, não é? Obviamente que também fico muito feliz por perceber que este investimento que eu tenho feito também tem os seus frutos, não é? Eu acho que isto também é uma forma de percebermos que quando colocamos os nossos dons ao serviço, não é? Há sempre formas muito belas de os podermos aplicar também nesta procura da nossa proximidade com Deus, não é? E, portanto, o meu objetivo quando eu fui estudar artes plásticas sempre foi de encontrar estas plataformas, não é? Onde a arte se pudesse interligar com a espiritualidade e com a religião e com a minha experiência pessoal como pároco e como sacerdote, e felizmente isso tem acontecido, e eu acho que este projeto é também um dos corolários dessa procura. E espero que haja outros, mas este é um dos que me orgulha muito, e a partir do momento em que eu percebi que poderia ser uma possibilidade, de facto, as minhas imagens serem escolhidas, não é? Assumi isto com muita responsabilidade, porque na altura em que elas foram escolhidas não estava o conjunto completo, portanto eu só tinha feito 2 imagens, enviei-as como provas. E só depois de verem o registro gráfico é que me disseram: agora podes fazer o resto. Exatamente. Essa também ficou muito bonita, do Carlos Acutis. Do Carlos Acutis, exatamente, sim. Santo jovem. Santo jovem dos nossos dias. Também apaixonado pela informática, não é? E essa também deve ter ajudado, porque tem um grande registro fotográfico, sim, o Carlos Acutis tem, e a cores. Exatamente, e a cores, esse é um detalhe muito importante. Também ajuda. E o interessante é que a maioria das fotografias ele está com as cores nacionais. Também está, exatamente, é verdade. E sempre com um aspecto muito feliz, sorridente. Sim. Era um jovem muito agradável, não é? E portanto foi muito fácil de o representar. Quais as suas expectativas em relação a esta Jornada Mundial da Juventude? É assim, eu, como também já foi referido, eu estou a trabalhar com a Pastoral Juvenil também já há bastantes anos. Portanto, desde os meus 16 anos que faço parte da equipa diocesana da Pastoral Juvenil. E, portanto, a preparação da jornada já se tem vindo a fazer nestes últimos 4 anos. E, portanto, a expectativa tem sido cada vez mais crescente, precisamente. E eu acho que um ponto de viragem, particularmente na minha diocese de Viana do Castelo, foi a visita dos símbolos, em janeiro, portanto, deste ano. Portanto, em janeiro deste ano nós tivemos os símbolos na nossa diocese, e aí nós sentimos o fervilhar da Jornada Mundial da Juventude. E devem ter pensado assim, está próximo. Exatamente, sim, porque lá está, a pandemia veio a arrefecer muito o entusiasmo que havia. Sim. E depois de voltarmos à vida comum, não é? Depois da pandemia, houve muita dificuldade em retomarmos esse ritmo. Sim, não é? sim. E creio que a visita dos símbolos, e eu sei que isso também tem sido uma experiência partilhada por outras dioceses, reavivou muito essa chama para a participação na Jornada Mundial da Juventude. Nós vimos que depois da visita dos símbolos tivemos um boost nas inscrições, não é? Dos nossos peregrinos.
Nós, da nossa Diocese, temos cerca de 1.300 inscritos que estão inscritos pela Pastoral Juvenil. Depois há outros grupos que vão de formas independentes. E, portanto, estamos muito entusiasmados. E estamos também entusiasmados para a Semana dos Dias nas Dioceses. Sim, portanto, as pré-jornadas. As pré-jornadas. Nós vamos receber... Vamos receber também cerca de 1.300 jovens estrangeiros na nossa Diocese e, por isso, estamos a preparar para isso, não é? Padre, eu queria lhe fazer uma pergunta há bocado e depois esqueci-me, agora lembrei-me. Qual foi a reação dos jovens com quem trabalha, da sua paróquia, quando viram que as suas ilustrações foram aceitas e quando viram o resultado final? Qual foi o feedback? Sim. O feedback foi muito positivo. É assim, eles não ficaram admirados que eu tivesse participado, porque já sabiam que eu trabalhava nesta área, não é? E, aliás, alguns meses antes eu tinha ilustrado um livro precisamente para as Paulinas, que é um livro que se chama O Desencontro, que é um livro de encontros de espiritualidade, para refletir. Portanto, o objetivo é fazer uma procura espiritual a partir da reflexão de um texto e também da visualização de uma imagem. E, portanto, tinha tido também a apresentação do livro, fiz uma exposição com as imagens e depois, uns meses depois, veio esta publicação e, portanto, já de certa forma não foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo ficaram felizes, não é? Também por perceber que portanto, a Jornada Mundial da Juventude também vai ser representada pelo trabalho, não é, do pároco, não é? E de Viana. E de Viana, exatamente, sim, que também é algo que também nos motiva a continuarmos a trabalhar neste sentido, não é? Padre, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa? Olha, acima de tudo, aquilo que eu queria deixar como mensagem para os espectadores é que nestas próximas semanas, nesta reta final até a Jornada Mundial da Juventude, que rezem particularmente pelo nosso Papa, não é? Nós sabemos que a condição de saúde dele é cada vez mais fragilizada e, portanto, que ele possa vir a Portugal com muito vigor. Rezar também pelos nossos jovens que neste período, particularmente aqueles que trabalham de uma forma mais direta para a Jornada Mundial da Juventude, certamente estão a sentir um período de mais tensão, de mais pressão e, portanto, que eles também sintam que o Espírito Santo os possa renovar a cada dia para acolherem os jovens estrangeiros no nosso país e rezarmos para que também esta Jornada Mundial da Juventude seja um ponto de charneira para a nossa Igreja em Portugal, para uma Igreja que possa sempre ir à procura de uma proximidade e um acolhimento cada vez mais próximo dos jovens. Padre Cristófaro, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Muito obrigado. E assim que está aí em casa, que você possa pesquisar um bocadinho mais sobre os patronos, a saber um bocadinho mais sobre as suas vidas e ver também as belíssimas ilustrações que foram feitas. E tu que és jovem, ainda estás a tempo, inscreve-te para a JMJ, vai, participa. É um momento único que não sabemos se vai voltar a repetir aqui no nosso país, então aproveita. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.